O centroavante Nico Lopes pode ser o novo reforço do Corinthians a partir de julho? E o Vanderlei Luxemburgo pode cair do comando técnico do Corinthians para assumir Mano Menezes? Renato Augusto já tem previsão de volta no Corinthians. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão, gostaria de pedir para vocês, meus amigos e minhas amigas, para deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal e fiquem até o final deste vídeo, porque temos informações importantes que Nico Lopes pode ser um dos novos reforços do Corinthians a partir de julho. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo já falando de uma notícia bombástica, que é do Mano Menezes. Será que o Mano Menezes pode servir técnico do Corinthians? Será que o Corinthians pode trocar de técnico novamente em tão pouco tempo? Pessoal, vale lembrar que o ano do Corinthians está praticamente terminado e estamos em maio ainda. Devemos ser realistas. O Corinthians hoje está 10 pontos atrás do líder do Brasileiro. A gente está no Z4 hoje. O Corinthians na Copa do Brasil tem que reverter um placar de 2-0 aqui na Neoquímica Arena, que perdeu para o Atlético Mineiro. E na Libertadores não é diferente, temos que ganhar todos os jogos e serão jogos fora da Neoquímica Arena. O único jogo que o Corinthians vai jogar aqui ainda é contra o Liverpool do Uruguai. Temos que ganhar todos os jogos lá. E não é só sair dessa situação, é sair dessa situação com um time não jogando bola. Com um time totalmente sem padrão tático, com um time totalmente desorganizado e sem vontade em campo, um time sem preparo físico. Eu não estou dizendo isso criticando o Vanderlei Luxemburgo, pessoal. O Vanderlei Luxemburgo tem apenas 6 treinos no comando técnico do Corinthians. Mas agora a notícia é a seguinte: o Mano Menezes vai cair do comando técnico do Internacional. Lá ele já vem de 4 derrotas seguidas. E na última agora o ônibus do Inter foi apedrejado, inclusive feriu o preparador físico do time. Então, e o próximo jogo do Inter é um Grenal. O Mano está totalmente descontente com essa situação e já deixou o seu cargo à disposição. Se quiser mandar embora para ele, tudo bem. E mesmo que eles não mandem, caso venha uma derrota no Grenal agora, pode ser que o Mano fique insustentável lá e venha a cair. Com o Mano livre no mercado, será que o Vanderlei Luxemburgo corre o risco de perder o cargo no Corinthians, já que o treinador vem de nenhuma vitória? Fora que tudo se combina, tudo está se linkando, porque a sequência do Corinthians também não é fácil. O Corinthians no Brasileiro tem o Flamengo, o Fluminense e temos os argentinos júniores lá na Argentina. Com uma sequência tão pesada assim, será que o Luxemburgo vai aguentar se manter na comissão técnica do Corinthians? Será que ele vai conseguir se manter no comando geral da equipe? Porque, convenhamos, é uma equipe que não está jogando bola. Qual a perspectiva que temos de melhora nesses próximos jogos que virão? E o Mano Menezes sempre foi o plano A do Corinthians. Inclusive, segundo informações do Samir Carvalho, do Café do Setorista, ele trouxe a informação que o Corinthians, na época, ofereceu 1.400.000 para o Mano vir treinar o Timão, que é o dobro do que ele ganha hoje no Inter. Então, será que com o Mano livre no mercado, sendo que ele sempre foi o plano A do Corinthians, ele não pode vir, será que o Corinthians não pode vir a trocar o seu comando técnico de novo? Eu acho, na minha opinião, que seria uma grande besteira. Porque já tivemos amostragens o suficiente para determinar que o problema do Corinthians não é a comissão, não é os técnicos. Tirando o Fernando Lázaro, obviamente, que nunca foi técnico na vida, que deixou o time totalmente sem preparo físico. Tirando o Silvinho, é lógico. Mas o Vitor Pereira, que já é um técnico mais ou menos, já trouxe resultados para o elenco do Corinthians, né? Mas hoje a gente se encontra um time envelhecido, um time sem preparo físico, e eu acredito, na minha modesta opinião, que o time do Corinthians, o principal problema é o preparo físico e umas 4 peças que já são ex-jogador, que não conseguem jogar mais bola.
Mas com tantos resultados negativos que o Vanderlei Luxemburgo vem apresentando e o Mano Menezes livre no mercado, o Luxemburgo começa a correr sérios riscos de cair, ainda mais com uma diretoria tão incompetente. Mas já deu para ver com amostragens suficientes que o Corinthians precisa renovar o seu elenco, que nenhum técnico vai conseguir fazer milagre nesse elenco do Corinthians. Então o Mano Menezes caindo, pessoal, eu acredito sim que o Luxemburgo corre grandes riscos de cair do comando técnico do Corinthians. Mas qual é a sua opinião? Vocês acreditam que o problema do Corinthians é o comando técnico ou é o elenco? Vocês acreditam que o Mano Menezes hoje seria a melhor opção que Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians? Comentem aí, pessoal, quero saber a sua opinião e aqui eu respondo todos os comentários, sem exceção. Pessoal, gostaria de trazer uma notícia importante para vocês, que é sobre o Renato Augusto, que hoje seria a nossa válvula de escape, a nossa principal esperança para uma melhora do time. O Renato Augusto, pessoal, está treinando já com o elenco. Antes ele nem estava treinando com o elenco, existia uma cautela muito grande. Hoje ele já faz algumas atividades com o elenco e pode ser uma das grandes novidades no jogo de volta contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. A programação do Corinthians é que ele volte para o jogo de volta aqui na Neoquímica. Hoje o Renato Augusto é o principal jogador do Corinthians. Devemos lembrar que depois da sua contusão de menisco na partida contra o Liverpool do Uruguai, lá o Corinthians não conseguiu mais desenvolver um bom futebol. E a gente não tem só essa amostragem. Toda vez que o Renato Augusto saiu do time, o time se estagnou, o time morreu, o time não cria, o time não faz nada. Essa Renato dependência vem nos cercando já há um bom tempo. Então, temos que agradecer que o Renato Augusto vai estar à disposição do Vanderlei Luxemburgo, pelo menos a previsão é essa, para a partida de volta contra o Atlético Mineiro. Isso pelo menos nos dá um ar de esperança, mesmo sendo difícil, mesmo tendo que reverter um placar de 2-0 e mesmo o jogador voltando há pouco tempo, que é claro, que é óbvio, que o jogador volta sem ritmo de jogo, sem confiança. Isso tudo, essas consequências, foram os erros sucessivos que essa diretoria nos plantou e que hoje estamos colhendo. Porque já éramos para estar com o substituto do Renato Augusto desde o início da temporada. Até pela idade do Renato Augusto e até porque ele não aguenta jogar todo o tempo, a todo instante. Até pela sua idade, o Renato Augusto tem 35 anos. Mas comentem aí, fiel, com a volta do Renato Augusto, vocês acham que a gente traz uma perspectiva de melhora? Vocês acreditam que possamos classificar lá com a volta do Renato em campo? Comentem aí, eu quero saber a sua opinião, porque agora vamos falar de mercado da bola, pessoal. E o Corinthians fez uma consulta para o Nico Lopes, aquele centroavante que jogou no Inter, que teve uma ótima passagem no Inter. Hoje o Nico Lopes está no Tigres do México e tem contrato até dezembro deste ano. O jogador tem apenas 29 anos e faz uma temporada mediana para boa lá. Nico Lopes também joga pelas pontas do campo tranquilamente. Houve uma consulta do Corinthians, sim, para tentar trazer o jogador já na abertura da janela em julho. O que é certo é que o jogador e o Tigres do México não vai renovar o seu contrato e ele ficará livre em dezembro. Porém, com uma proposta satisfatória que o Corinthians pode fazer em julho, o jogador pode desvincular desse vínculo contratual bem antes. Não estou dizendo aqui que vai contratar, não estou dizendo aqui que está fechado ou que está avançado. Estou dizendo, fiel torcedor, é que o Corinthians fez uma consulta ao centroavante do Tigres do México. E há um interesse sim do jogador voltar ao Brasil, até por questões salariais, que hoje o futebol brasileiro está muito acima financeiramente do futebol do México ou do futebol argentino. Então eu acredito sim que o Corinthians vá fazer uma proposta em caráter oficial para o atacante assim que abrir a janela. O atacante hoje pertence a um grupo de empresários que chama Prates Group. É uma união de empresários, um conjunto. O Corinthians fez essa consulta, eles ouviram o Corinthians e a proposta deve sair em caráter oficial, se já não saiu.
É óbvio que o Corinthians não pode oficializar nada, porque existem as regras da FIFA. O Corinthians não pode contratar jogador e não pode iniciar e nem fazer negociações com a janela fechada. Seria antiético. O Corinthians poderia até receber uma punição da FIFA por causa disso. Mas sabemos que atrás dos bastidores as coisas acontecem diferente. O Corinthians já vai movimentando, já vai conversando, para quando a janela abrir, o Corinthians já saber quais são os alvos certos, quais jogadores têm chances de vir e quais os jogadores não têm chance de vir. E tudo parece que o Nico Lopes tem chance de vir, pessoal. Apenas chance, igual vou repetir aqui, porque eu detesto produzir fake news ou iludir o torcedor do Corinthians. Aqui tratamos a notícia com bastante seriedade. Hoje, no atual momento, o Corinthians não está fechado com nenhum jogador ou muito menos avançado. O que existe são conversas. Conversas com o Everton Ribeiro, conversas com o Mina, conversas com o Pablo Solari, atacante do River Plate. Mas fechado mesmo, o Corinthians não está fechado com ninguém. O Corinthians também mantém conversas com o Matheus Pereira, do Al Hilal. Mas de negociação concreta ainda não existe nada. A gente só vai saber após a abertura da janela, que é no dia 3 de julho. Mas que o interesse do Corinthians existe pelo Nico Lopes, existe sim. O Corinthians deve fazer uma proposta para o jogador, sim, na abertura da janela, e que o jogador vê com bons olhos uma volta para o Brasil, né? Então vamos aguardar a janela aí para ver como vai se desenvolver esse interesse do Corinthians pelo atacante. Mas precisou chegar maio para a água começar a bater na bunda. Essa diretoria do Corinthians vê a janela de transferência como a última salvação. O Corinthians vê a abertura da janela como a última salvação para sua equipe. Porque tanto o Duílio quanto o Alessandro Nunes já percebeu que esse elenco não vai para frente. Se o Corinthians não contratar, se o Corinthians não investir, o time vai cair para a segunda divisão. Porque é diferente você ter um time que perde briga, cria chances, do que ter um time que não chuta gol, um time totalmente apático, um time totalmente envelhecido, um time totalmente sem padrão tático nenhum, um time que está gordo, sem preparo físico. Esse é o atual momento que o Corinthians se encontra hoje e a diretoria vê com necessidade extrema, repito, necessidade extrema de contratar de 4 a 5 atletas, ou seja, uma reformulação de elenco para o time não cair para a segunda divisão. Que reforços vão chegar, pessoal, vocês podem ter certeza, porque essa janela, essa abertura de janela é a última esperança do Corinthians. Os próprios diretores já entenderam que com esse elenco a gente não vai produzir nada e nem vamos alcançar nada. Então, já que a folha salarial do Corinthians a partir de dezembro vai enxugar em 7 milhões de reais só de salário dessa cambada de jogadores que estão aí, aproveitadores, que não demonstra raça, que perdemos até a nossa identidade, vão embora do Corinthians a partir de dezembro, quando os seus contratos vencerem. Com isso, a folha salarial do Corinthians enxuga, é onde abre margem para trazer novos atletas. Então, pessoal, queria que vocês comentassem aí. O que vocês acham? Vocês acham que o Nico Lopes seria uma boa? O Matheus Pereira seria uma boa? Everton Ribeiro, apesar dos 35 anos, seria uma boa ou não? Comenta aí a sua opinião. É muito importante para nós e aqui eu respondo todos os comentários. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!